I'm going all the way, and I'm going all the way, I'm going to another level. Tudo bem, Youngs? Tudo bem, Youngs? Eu tô imitando ele porque ele sempre começa assim. Mas, oi gente, como é que vocês estão? Feliz por estarmos na reta final de Josué e está bem animado para compartilhar hoje mais 2 aspectos sobre a vida dele. A gente tá bem animado, a gente tem visto a resposta de vocês, Youngs, e as fotos, e a gente tem se divertido tanto. A gente recebeu uma foto essa semana que foi incrível, ela tá aqui, muito engraçada, então os entendedores entenderão. Pega a tua Bíblia. Pega a Bíblia. Fiz bastante Nossa, barulho, né? bastante barulho. Pega a Bíblia, gente! E se prepara, porque Deus vai falar contigo hoje. A gente tá bem animado, a gente acredita que tem muito, muito mais para cada um de vocês. Amém. E foi bem interessante essa semana, na verdade, porque, não sei vocês, mas acho que a gente abordou vários aspectos sobre a vida de Josué. E eu tava orando ao Senhor porque eu, sinceramente, eu não sabia mais o que eu ia falar. Eu falei, Deus, a gente já falou tantas coisas sobre o Josué, ainda tem alguma coisa pra gente falar? E tem. O Espírito Santo me falou muito sobre herança. Então, se a gente for reparar ali do capítulo 13 ao capítulo 18 e até além, o livro de Josué fala muito sobre as terras, sobre as divisões das terras. E aí eu tive um tempo meditando um pouco sobre essas passagens e tudo mais. O Espírito Santo foi me falando um pouco sobre a herança, a importância dela, não só na nossa vida, como na vida daqueles que virão depois de nós. E uma experiência que eu tive lá em 2016. Eu nem conheci o Jazz ainda, mas eu lembro que eu estava voltando de uma conferência e isso já era bem tarde da noite. E aí eu fui ter um tempo com o Senhor e ali, movida pelo Espírito Santo, eu senti que era hora de orar sobre a minha descendência, sobre os meus filhos, sobre os meus netos. E é tão interessante quando a gente tem essas atitudes assim, né? Porque na época eu era nova ainda, novinha, e aí eu tava orando sobre os meus filhos e tudo mais. E no final daquele tempo, quando eu tava já chorando, o Senhor me deu uma palavra que tá lá no livro de Isaías, no capítulo 44. E aí vai até o versículo 5, mais ou menos. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: eu derramarei o meu Espírito Santo sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto aos regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor. E eu lembro que aquilo foi tão gostoso, assim, entender que o Senhor tinha um propósito para minha descendência. E por isso que era tão importante que eu cuidasse daquilo que eu estava fazendo nos meus dias de hoje. Então o que eu queria falar para vocês hoje é sobre isso, sobre a herança. A herança, ela não é apenas sobre você, mas é sobre aqueles que ainda virão. O que você tem feito nos dias de hoje? Como é que você tem semeado o teu relacionamento com Deus? Você tem lido a palavra, como a gente tem incentivado tanto? Você tem tido o seu tempo devocional? É tão legal quando a gente tem pessoas na nossa família que a gente consegue lembrar como grandes homens e mulheres de Deus. A gente tem o pastor Tomás, que é um grande exemplo, realmente um herói da fé. E com certeza até quando vierem os bisnetos e os próximos, ainda assim eles se lembrarão do pastor Tomás, porque ele fez grandes coisas enquanto servia ao Senhor. O que eu vejo quando eu olho para esses capítulos no livro de Josué é que as nossas decisões hoje continuam afetando o nosso amanhã. Então, comece a olhar para o próximo nível como uma herança que você está deixando para a sua descendência. Não fique só pensando nas suas escolhas como se elas fossem impactar apenas a sua vida, mas as suas escolhas, elas impactam a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus primos, dos seus pais, de todos que estão ao seu redor. Então, a partir de hoje, faça suas escolhas pensando nelas como heranças, como aquilo que você está deixando para a sua descendência. Falando de descendência, a gente não está falando só de descendência natural, isso vai muito além. Porque a gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando do Espírito da verdade. Então a herança, essa descendência que vai ser abençoada pelo que você está fazendo hoje,
ela também vai para a tua descendência espiritual, aquelas pessoas a tua vida vai impactar, independente se você acha que você vai impactar ou não. Deus quer te usar, Ele te criou com um propósito único, Ele quer te usar para causar um impacto na vida de pessoas. Você talvez nem imagine, mas você, vivendo a palavra viva de Jesus Cristo, você vai estar afetando a vida de muitas pessoas. Então, a gente tá nessa parte do livro agora e, sinceramente, eu amo histórias, eu amo milagre, eu amo sobrenatural. E essa parte do livro e geralmente quem estiver lendo vai achar meio chato, né? Minha esposa provavelmente achou bem interessante porque ela é mais inteligente, né? Mas é meio chato, é quase como se fosse um mapa, só que sem imagens. Então é a divisão, mas a gente tem que ler essas partes da Bíblia não só porque é a palavra de Deus, mas porque Deus deixou ali por alguma razão. A gente tem que descobrir por que Deus deixou aquilo ali. Como é que isso me afeta e afeta a minha família. Então a gente começa a ver, como a Ju falou, uma herança, a promessa de Deus sendo cumprida depois de gerações, mostrando que Deus é fiel. Então esse livro, essa parte que a gente pode achar chata, é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas uma coisa que me tocou e me pegou foi no capítulo 17. Eu sei que você está segurando tua Bíblia ali, então já aproveita e pega, abre o capítulo 17. E é bem interessante porque os descendentes de José, eles vêm para Josué, e é bem interessante o que eles vêm falar para Josué. No capítulo 17, versículo 14, diz o seguinte: os descendentes de José disseram então a Josué: por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção da herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: se vocês são tão numerosos e os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta, limpem o terreno para vocês na terra dos fariseus e refaíns. Então, para de ser preguiçoso e vai, pega essas terras que são tuas, né? Então, eu amei essa resposta de Josué, mas ele continua. No 16, os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós, além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Betesã e o seu povoado, como os que vivem no vale de Jezreel. Então, agora eles já estão falando mais desculpa, mas eles têm esses carros de ferro, vai ser difícil, não sei o que. Daí Josué, porém, disse à tribo de José, Efraim e Manassés: vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então a gente vê alguns aspectos bem interessantes de Josué. Além dele continuar sendo esse encorajador aí, vocês vão conseguir, porque vocês têm Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, vocês vão conseguir. Ele também é um homem cheio de anseio por mais. Eu ia falar ansiedade por mais, isso não é bom. De anseio por mais. E nós precisamos ter isso, anseio por mais. Sabe o que? Tem dificuldades? Vai ser difícil? Vai, mas é a vida. Mas sabe o que? Meu Deus é maior do que qualquer dificuldade, maior do que qualquer desafio que eu tenho, e eu vou ansiar por mais. Eu vou ter mais do que Deus tem para mim. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem para nós. Então, muito bom, baby. Fala uma coisa agora. Prega, mulher! Amém? Calma, tá bom, terminar. Então eu quero desafiar vocês. Anseiem por mais. Sejam encorajadores, peguem a tua herança, abençoe a descendência de vocês e vocês vão ver Deus fazer grandes coisas na tua vida e na vida da família de vocês. Deus abençoe, nós amamos vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau! Não. Tamo junto! Não. É isso aí, galera. A gente tá bem animado pra semana que vem, que é o último vídeo sobre o vídeo de Josué, mas no mês de setembro nós temos um novo personagem. A gente tá bem animado porque serão um dos nossos líderes que vão falar sobre ele. E a gente tá bem animado pra saber qual é essa próxima história, o que a gente tem pra aprender com esses homens e mulheres cheios de Deus. Até a próxima. Amamos vocês, oramos por vocês e a gente se vê semana que vem. Tamo junto.